Mitologia grega. A mitologia grega é um conjunto de mitos, histórias e lendas sobre vários deuses, heróis, titãs, ninfas e centauros. A mitologia grega originou-se da união das mitologias dórica e micênica. Seu desenvolvimento ocorreu por volta de 700 a.C. Pode-se dizer que na Grécia Antiga a religião era politeísta, pois os gregos adoravam a vários deuses. Não existia escritura sagrada, como a Bíblia, a respeito da mitologia grega. As principais fontes a esse respeito foram escritas no século VIII a.C., por Hesíodo e por Homero. Na Teogonia são tratadas a origem e a história dos deuses gregos. Na mitologia, Poseidon era filho de Cronos, um titã que controlava o universo, e Reia, uma titanide. Cronos ficou conhecido por devorar os próprios filhos, porque ele havia recebido a profecia de que um deles se voltaria contra ele e o destronaria. Tudo ocorria bem para Cronos, até o momento em que Ré interviu e impediu que Zeus fosse devorado. Zeus cresceu e retornou para resgatar seus irmãos, que haviam sido devorados. Ele fez com que Cronos vomitasse os próprios filhos, e a partir daí uma guerra se iniciou com Zeus e seus irmãos contra os titãs. Além de Poseidon, Zeus salvou Hestia, Deméter, Hera e Hades. A guerra dos deuses contra os titãs ficou conhecida como Titanomaquia. Poseidon foi uma divindade da religião dos gregos antigos, sendo considerado o deus dos mares e rios e responsável pelas tempestades, enchentes e pelos terremotos. Assim, na mitologia grega, esse deus tinha uma forte associação com os eventos de grande capacidade de destruição. Sua associação com o mar e a destruição fez com que ele se tornasse o patrono dos marinheiros. Os gregos o temiam bastante e procuravam de todas as formas possíveis não desagradá-lo. Por isso os marinheiros juravam-no fidelidade, conheciam e temiam sua capacidade de destruição. O temor dos gregos a Poseidon era justificado pelos mitos narrados que o demonstravam como um deus implacável contra aqueles que o não respeitavam. Os gregos acreditavam que ele havia criado os cavalos, além de ter apresentado a cavalaria e as corridas de bigas para a humanidade. Ele também teve filhos que tinham forma de cavalo, como Pégasus, o cavalo alado, filho dele e de Medusa. Os romanos conheciam Poseidon como Netuno. Afrodite foi uma das principais deusas da religiosidade dos gregos antigos e representava o amor, a beleza, a fertilidade e o desejo. Tinha forte relação com a sexualidade humana e era considerada a deusa mais bela entre todas as divindades gregas. Ela era representante do padrão de beleza feminino entre os gregos e conhecida por ser capaz de seduzir qualquer um com sua beleza. Tradicionalmente, a ilha de Chipre é o seu local de nascimento, e sua origem ainda era causa de polêmica, porque dois grandes poetas gregos, responsáveis por compilar grande parte do conhecimento que temos sobre a mitologia grega, discordavam sobre como ela havia surgido. Esses poetas eram Homero e Hesíodo. Homero afirmava que Afrodite era filha de Zeus e Dione, e Hesíodo marcava o nascimento dela durante a revolta de Cronos, pai de Zeus, contra Urano, pai de Cronos. Cronos teria castrado o próprio pai, Urano, e decidido jogar o órgão no oceano. Daí se iniciou uma espuma que teria dado origem à deusa do amor. Essas divergências foram solucionadas pelo filósofo Platão, que sugeriu que elas existiam por haver, na verdade, duas deusas. Para Platão, a filha de Zeus seria Afrodite Urânia, relacionada ao amor celestial que vinha da alma. Já a deusa surgida da espuma do oceano seria Afrodite Pandêmia, que tinha relação com os prazeres carnais, sendo, portanto, relacionado ao amor lascivo. A respeito da origem dessa deusa na cultura grega, os historiadores acreditam que ela foi baseada em Astarte, deusa fenícia, fortemente relacionada com a fertilidade e a sexualidade.
Afrodite foi casada com Hefesto, deus do fogo e da metalúrgia. Seu marido era conhecido por ter aparência horrenda, tendo sido rejeitado pela própria mãe, Hera. Assim, Afrodite era infeliz em seu casamento e constantemente traía o seu marido, tendo muitos amantes, como Ares, Dioniso, Hermes e Adonis. Platão nasceu em Atenas e viveu por 82 anos. Foi discípulo e admirador de Sócrates. Quando Platão tinha apenas 29 anos, ele presenciou o julgamento e a execução de seu mestre e amigo. Nasceu em uma família nobre e deu uma enorme contribuição para a política. Ele defendia ideias como o bom tirano e o rei filósofo, e ensinava filosofia. Fundou a Academia, a mais célebre universidade do mundo antigo. Deixou uma obra escrita extremamente vasta. Foi considerado por muitos como o maior filósofo da história da humanidade. Ele defendia teses como a alegoria da caverna ou sobre a imortalidade da alma. Foi um mestre não só da filosofia, mas também da política. E, por fim, ele trouxe as ideias comunistas. O mito da caverna é uma alegoria criada pelo filósofo grego Platão para ilustrar a ideia de que o conhecimento pode libertar o ser humano das ilusões que o aprisionam. Para Platão, a pior escravidão é a escravidão inconsciente, ou seja, somos escravos do nosso próprio inconsciente e nem nos damos conta disso. Na alegoria do mito da caverna, existe um grupo de pessoas que vivem presas em uma caverna, olhando apenas para as sombras projetadas em uma parede, por uma fogueira que está atrás dessas pessoas. Elas acreditam que as sombras são a única realidade que existe. Fora da caverna tem um muro alto e muitas pessoas passam por ali conversando, e as pessoas dentro da caverna acreditam que as sombras projetadas na parede é que estão conversando entre si. Um dos prisioneiros da caverna, não contente com sua realidade e sendo mais curioso que seus colegas, consegue se libertar das correntes e começa a subir para fora da caverna. Quando ele finalmente sai, ele se depara com o mundo real e descobre que o mundo é muito maior e mais complexo do que ele pensava. Ele se depara com a beleza e a grandiosidade do sol e ele percebe que as sombras eram apenas uma representação superficial da realidade e que havia muito mais a ser descoberto no mundo. Então ele decide retornar para a caverna e avisar seus companheiros das maravilhosas descobertas. Ele faz todo o caminho de volta e, ao contar o que ele encontrou fora da caverna para seus companheiros, eles simplesmente não acreditam e o consideram louco. Alguns até tentam agredi-lo por ele querer libertá-los das próprias correntes. A alegoria de Platão é uma metáfora para a busca pelo conhecimento e a dificuldade que as pessoas têm de se libertar do auto-engano e das ilusões que muitas vezes aprisionam o ser humano. Pode-se interpretar o mito da caverna como uma representação da tendência do ser humano a acreditar em coisas que não são verdadeiras. A metáfora proposta pela alegoria da caverna pode ser interpretada da seguinte maneira: os prisioneiros. Os prisioneiros da caverna são os homens comuns, ou seja, somos nós mesmos, que vivemos em nosso mundo limitado, presos em nossas crenças costumeiras. A caverna. A caverna é o nosso corpo e os nossos sentidos, fonte de um conhecimento que, segundo Platão, é errôneo e enganoso. As sombras nas paredes e o eco na caverna. Sombras e ecos nunca são projetados exatamente do modo como os objetos que os ocasionam são. As sombras são distorções das imagens e os ecos são distorções sonoras. Por isso, esses elementos simbolizam as opiniões erradas e o conhecimento preconceituoso do senso comum, que julgamos ser verdadeiro. A saída da caverna. Sair da caverna significa buscar o conhecimento verdadeiro. A luz solar. A luz que ofusca a visão do prisioneiro liberto e o coloca em uma situação de desconforto é o conhecimento verdadeiro.
a razão e a filosofia. De acordo com a filosofia idealista de Platão, que o verdadeiro conhecimento está acima do senso comum e sim no mundo das ideias e trazendo o mito da caverna para os dias de hoje, podemos dizer que o ser humano, com toda a informação e conhecimento que temos ao nosso alcance, está retrocedendo. As pessoas insistem na ignorância ao se prender as informações que são linkadas às redes sociais, pois assim como no mito da caverna, quando os prisioneiros são chamados a vivenciar alguma verdade distinta da que conhecem, se negam e preferem continuar na caverna. A política, o viver em comunidade e a vida deixaram de ter importância para as pessoas no século XXI, pois vivem como se a própria vida tivesse importância maior que a preservação da sociedade. As notícias falsas estão confundindo cada vez mais pessoas que não se atentam ao trabalho de verificar a confiabilidade da fonte que relata essas informações. Os escravos presos no interior da caverna não percebem que são prisioneiros, assim como as pessoas que estão presas nas redes sociais e no mar de informações não percebem que são enganadas. A ignorância, em nossos tempos, é cultivada e celebrada.